Você sabia que a morte de Glenn e Abraham vazou antes e a AMC ficou indignada e tomou providências? E a regra pra ser zumbi e figurante em The Walking Dead no início da série, que mudou pra depois no final da série? Tem também os itens de cenário usados desde o início da série até agora. Filho, muitas curiosidades sobre os bastidores e gravações de The Walking Dead que eu vou contar aqui nesse vídeo. Se você quer saber, vambora! Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead. E hoje é de curiosidades, mas dos bastidores, de gravações, umas coisas muito interessantes, que principalmente vocês que gostam de acompanhar vazamento aqui no canal e outras informações, vão curtir saber disso, e eu sei que muita gente não sabia. Sem enrolar, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada, e claro, se você quer garantir uma camiseta aí pro final da série, como as novas do nosso drop, The Walking Dead, o fim e o começo, o link tá aí embaixo na descrição, corre lá. A mudança da regra dos figurantes de The Walking Dead pra ser zumbi e outras coisas. De cara, já quero começar com esse ponto, com essa imagem aqui da primeira temporada, dos zumbis do início, pra contar essa curiosidade, porque mudou muita coisa e muita gente não percebe essa mudança. E eu não tô falando do comportamento dos zumbis, não, eu tô falando da regra pra você poder ser zumbi na série, ou qualquer outro tipo de figurante. Sim, meu querido, desde o início de The Walking Dead, sempre a série foi aberta pra qualquer pessoa que tivesse, né, permissão de trabalho nos Estados Unidos, aplicar pra ser zumbi em The Walking Dead ou qualquer outro figurante que aparecesse ali, mesmo sem experiência, sem nada, eles te ensinavam na hora. Só que aí que tá o ponto, quando a série começou a fazer sucesso, chegou segunda temporada, a terceira foi subindo, quarta, as aplicações de pessoas pra serem zumbis na série, figurantes, começaram a aumentar num nível estratosférico, tinha gente demais aplicando, e justamente por causa disso criaram uma regra nesse período. A regra era que qualquer pessoa que aplicasse pra ser zumbi ou qualquer outro tipo de figurante só teria uma vida na série, ou seja, se o seu zumbi aparecendo em cena ali morresse, fosse morto por alguém de alguma forma, você não poderia voltar mais a trabalhar em The Walking Dead. Sim, era essa a regra antigamente, mas aí tudo mudou muito. A partir ali da sétima, oitava temporada, as procuras continuaram bem grandes e bem competitivas, mas não tão gigantescas como antigamente, por isso deixaram de lado essa regra. Inclusive, da sétima, oitava temporada pra frente, existem pessoas que no mesmo episódio fazem vários tipos de figurantes diferentes. Um grande exemplo que eu vou te dar dessa última temporada. Esse aqui é o Nate, um conhecido meu que tá no episódio 16 de The Walking Dead dessa última temporada. Nesse mesmo episódio, ele é um soldado de Commonwealth. No meio da treta ali, ele morre pro Daryl, e no mesmo episódio, ele é um dos soldados de preto que invadem a mansão de Hilltop e depois aparece como zumbi. Sim, as regras mudaram muito e ninguém percebe. Mas vamos seguir pro próximo ponto, que esse é muito louco. O vazamento de Glenn e Abraham e a revolta da AMC. Quem aí não ficou muito louco quando terminou a sexta temporada com o cliffhanger de quem o Negan ia matar, e passaram vários meses sem ninguém saber quem que era, mas aí que tá. Eu quero dizer que existia, até 2020, uma página chamada The Spoiling Dead Fans. Alguns que acompanham o canal aqui ainda lembram dessa página, pois é, era a maior página de vazamentos de The Walking Dead. Eles literalmente começaram, acho que quarta temporada da série, quinta, vazar algumas coisas, e depois foram agregando um exército de várias pessoas que iam na região das gravações, ou pessoas que moravam e tudo mais, contatos na produção que começavam a vazar coisas pra eles. E o que acontece? Assim que passou o final da sexta temporada, que foi ali por volta de abril de 2016, um mês depois, em maio, eles já iriam começar a gravar a sétima temporada. No caso, acompanhando as gravações dos primeiros episódios da temporada, e com várias imagens e várias coisas, eles começaram a ver quem estava presente e quem não estava. Muita imagem, já havia Carl, já havia Rick, já havia os confirmados que não morreram. Imagem do Daryl com o Negan ali na época que gravou em Alexandria. E justamente por causa disso, em algum momento, e pelas fontes deles, eles iam descobrir a morte de Glenn e Abraham, iam vazar. Só que aí o que aconteceu? A AMC, o canal de The Walking Dead, que já era meio revoltada com esse fórum, ficou mais indignada ainda com as fotos dos atores que eles estavam postando, e também vários atores de The Walking Dead começaram a ficar revoltados na época, principalmente Jeffrey Dean Morgan e o Greg Nicotero, que é o diretor aí, o cara da maquiagem. Eles começaram a soltar várias alfinetadas pro The Spoiling Dead Fans em entrevistas. Começaram a fazer vários ataques e várias coisas. E você acha que parou por aí? Não, meu querido. Na mesma época, a AMC colocou um advogado deles, não de forma amigável nem nada, pra recomendar, pra pedir, nada disso, mas um advogado pra ameaçar a página da Spoiling Dead Fans. Eles ameaçaram de processo e não sei mais o que. Inclusive, a própria página expôs sobre isso e com o
comentou que, de acordo com o que a AMC tinha mandado pra eles, eles não podiam divulgar mais nenhum avistamento de nenhum ator, nada que ligasse a quem o Negan ia matar. Se eles divulgassem alguma coisa e isso se comprovasse verdadeiro, eles seriam processados. O nível de ridículo dessa ameaça era muito grande, né? E inclusive a própria AMC entendeu que não tinha como fazer nada, porque isso não faria o mínimo sentido e eles iam perder o negócio, porque a página aí não tinha envolvimento nenhum com eles. As fotos que conseguiam eram de gravações em locais públicos, que é perfeitamente permitido isso. Justamente por isso, a página, extremamente revoltada e com razão, decidiu sim seguir firme e vazou a morte de Glenn e Abram. Eles mesmos disseram que se tivessem pedido com educação, se tivessem pedido sem ameaças, eles até esconderiam, mas pelas ameaças eles vazaram e declararam guerra, né? Guerra essa que não aconteceu porque a AMC não respondeu, não fez nada, teve o vazamento antecipado e ficou por isso. É, meu querido, você sabia dessa treta? Muito louca, e teve continuações disso que eu vou contar nos próximos pontos. Vamos seguir. Próxima curiosidade: os itens de cenário são sempre os mesmos. Sim, meu querido. Principalmente os carros. É sobre isso que eu quero falar. Uma curiosidade que eu descobri no período que eu tava lá nas gravações, nessas aqui em particular, que foi do episódio 17 dessa última temporada de The Walking Dead. Ali nessa época conheci muita gente, conversei com muita gente, e parte do pessoal responsável pelos cenários, por montar e tudo mais, me revelou sobre os carros. Que os carros de The Walking Dead são os mesmos usados desde a primeira temporada. No caso, a própria produção tem um departamento ali que fica só responsável por esses props, que são itens de set. E o que acontece é que eles sempre tiveram um estoque gigantesco de muitos carros mesmo para usar em set. Só que repetem, eles sempre estão repetindo vários. E por que você não reconhece? Ou às vezes reconhece, mas tá um pouco diferente? A resposta é que esse departamento responsável pelos props faz mudanças nos carros. Com o passar do tempo, eles trocam pinturas, trocam ferrugens, trocam designs de envelhecimento, tornam carros mais novos, tornam carros mais velhos, mas sempre usando os mesmos carros para eles parecerem diferentes nas temporadas. Você sabia disso? Imaginava isso? Mas enfim, vamos seguir agora para a próxima curiosidade e agora voltar para as polêmicas. O não vazamento da morte do Crow. Sim, não vazou e foi de propósito. Alguns podem até lembrar que na época eu já acompanhava e contei pra vocês, mas vamos lá, que é meio que a continuação daquela história lá do Glenn e do Abram. No caso, foi nessa oportunidade que essa página aqui de vazamentos mostrou que eles não eram hipócritas nem nada e que estavam falando a verdade sobre educação e cordialidade no contato com a produção. O que aconteceu foi, da mesma forma que sempre fizeram, continuaram acompanhando gravações da 8ª temporada ali, que era a época da Guerra do Negan, e sim, eles notaram e descobriram o vazamento da morte do Crow de forma antecipada. Mas aí que tá, antes deles entregarem essa morte, antes deles vazarem que essa morte ia acontecer, alguém entrou em contato com eles de novo, mas agora foi de uma forma diferente. E foi o próprio, o Chandler Riggs, o ator do Crow. Tá aqui a mensagem que eles compartilharam na época que eles receberam do Chandler Riggs. No caso, eles compartilharam isso aqui depois que o episódio de morte do Crow passou, porque justamente nessa mensagem o Chandler pede pra eles que eles não postem. No caso, a própria página ressaltou o quanto ele foi educado, o quanto ele foi cordial. Ele falou, ó, tô entrando em contato e tudo mais pra falar que eu imagino que provavelmente vocês já descobriram a grande revelação do fim do episódio 8. Se não descobriram, provavelmente vocês vão descobrir em breve por conta de suas fontes. E aqui no geral ele fala, ó, nunca vou pedir isso de novo, essa vai ser a única vez que eu vou pedir, mas isso é um momento muito importante pra mim, pro personagem, é algo que eu peço do fundo do meu coração, que vocês não vazem e tudo mais. Venho pedir isso pra vocês, espero que considerem isso e tal. Sim, o Chandler pediu de uma forma completamente educada pra eles que eles não vazassem. E o que eles fizeram? Não vazaram. Eles atenderam o pedido do Chandler, mas depois eles ressaltaram que atenderam o pedido do Chandler pela educação, pela cordialidade dele, que diferente da própria AMC com seus executivos, o Chandler não veio ameaçar, nem veio de uma forma rude. Por isso, eles não postaram. Você sabia dessa treta aí? Pois é, muita treta envolvendo essa página, mas vamos seguir. Próxima curiosidade: Daryl e Glenn em um acidente, só que na vida real. Pois é, meu querido, e foi muito próximo de alguma dessas tretas aí. Essa aqui é a imagem que vazou na época, início das gravações da 7ª temporada. Sim, bem na época que o povo tava louco pra ver se o ator do Glenn ia tava lá, qual que é o ator que ia tava lá e tudo mais. O ator tava lá sim, mas ele ainda tava resolvendo algumas outras coisas no estúdio e tal, bem no início não era pra gravar. E justamente numa ida dos dois de moto, o ator do Glenn
Steven Yeun e do Daryl, Norman Reedus, eles presenciaram um acidente em que pessoas machucaram e tudo mais, e justamente decidiram parar lá pra conferir se estava todo mundo bem, na época que The Walking Dead tava bem em alta. Então o pessoal sofreu um acidente, quando é fé, Daryl e Glenn param, tá tudo bem aí? Você quer uma ajuda? Pois é, obviamente tiraram fotos, flagraram eles, postaram e tudo mais. Alguns inclusive dizem que foi de propósito que os dois atores pararam lá pra vazar a imagem deles mesmo, pra enganar o pessoal. Eu não sei no que acreditar, você acha que foi de propósito? Escreve aí embaixo. E vamos fechar as curiosidades, já que a gente tava falando muito de Glenn e Abram dessa época, tem uma outra que eu decidi trazer bem legal. Os atores sabiam sim quem ia morrer ali de forma antecipada. Muita gente deve saber, mas recapitulando, né, na época que gravaram essas mortes, no final ali da 6ª temporada, eles gravaram todos os personagens ali sendo mortos pelo bastão do Negan, pra depois só no final decidir quem ia morrer. Mas aí que tá o ponto, realmente gravaram a morte de um por um, mas isso aí era um teatro, era um negócio pra esconder dos figurantes e da parte da produção pra que isso não vazasse, porque os próprios atores sabiam sim quem ia morrer. É, meu querido, o ator do Glenn, ator do Abram sabiam disso, os outros atores sabiam que eram eles também, teve jantar de despedida também, porque toda vez que um personagem morria, né, eles faziam um jantar pra despedir do ator e tudo mais, só que os atores fizeram tudo nas escondidas, até dos membros ali da produção e figurantes. Pois é, desvendando alguns mitos, né, de que ninguém sabia e tudo mais, tinha gente que sabia sim. Pois é, escreve aí embaixo qual curiosidade dessas que você não sabia, qual que você achou a mais louca de todas, compartilha aí com os amigos, né, pra quem quer saber disso aqui, quem nunca ouviu falar, clica no like aí, se inscreve no canal e logo eu tô de volta com muito mais. É isso aí, um abraço, fui!